Vocês sabem que eu estou lendo e relendo coisas, relembrando coisas, vendo filmes e aulas sobre o lado espiritual, evidentemente, e tem coisas que vêm ali, que eles mencionam, de pessoas que escreveram coisas incríveis e que eu já tinha lido, mas eu nem me lembrava mais, assim, lido há 30, 40, 50, sei lá, quantos anos atrás. E daí a gente começa a ver que como foi lido, foram lidas coisas. Tinha um cara que, inclusive depois eu descobri que eu tinha um livro dele ainda, está velhinho lá o livro, o nome do cara é Paul Brunton. Esse cara, ele escreveu Em Busca do Eu Superior, ele escreveu A Índia Secreta, O Egito Secreto, ele fez várias coisas. Eu não me lembro assim da vida dele total, mas ele era um cara que ele viveu na Índia há muito tempo, no Egito, ele dormiu nas pirâmides do Egito uma noite para ver o que aconteceu. O cara era bem metidão nessa área aí. Os livros deles... 30 e poucos o primeiro livro. A gente começa a lembrar daí que, por exemplo, se vocês ficam na vida de vocês lendo coisas sobre um determinado assunto, no caso espiritualismo, as coisas, nesse caso, estou falando disso, né? As coisas elas vão se inserindo no teu cérebro, no teu conhecimento, e quando tu vai dar uma palestra, tu não lembra de onde que tu sabe daquilo, tu sabe que é real, que é verdadeiro, tu não lembra de onde, é um conhecimento que vai se agregando. Pode não lembrar. É um conhecimento que vai se agregando. Durante muitos anos, eu descobri em mim que eu já era holístico antes de saber quem eu era. Porque eu não lia só espiritismo, e não participava só da Umbanda, como aconteceu em Porto Alegre na década de 70, 80, por aí. Esses livros todos que eu já tinha lido eram livros holísticos. Não era exatamente de uma linha. O próprio Ramatiz é sensacional aquele conhecimento que ele traz para nós. Então, aquele pensamento, naquele período que eu dava aula no Centro Espírita, eu tinha que dar aula exatamente daquilo, e eu cheguei, dei um basta, daí que se criou a Micaelos, não com esse nome, mas... aí tu vê como o teu pensamento, o nosso pensamento, principalmente quem frequenta Micaelos, deve ter esse lado bem de abrangência total. Não se definir num foco só, não se definir numa filosofia só, ou religião, seja lá o que vocês queiram entender. Mas sempre, depois que vocês pegam um livro que vocês já leram há 30, 40 anos, tá? Vocês não têm nem essa idade, mas vamos dar um exemplo. Vocês vão ler esse livro hoje de uma outra forma de visão. Vocês vão ter, por exemplo, leem algo há 20, 30 anos. Daí vocês têm várias experiências na vida, no lado espiritual, no lado da própria vida. Aí vocês vão ler o livro de novo, vocês vão ter outro enfoque da coisa, né? E tem coisas que vocês vão ler que vocês só vão entender hoje se vocês tiveram uma compreensão do passado e toda a experiência daqueles anos que vocês passaram. Aí vocês vão começar a compreender melhor aquilo que foi dito naquele livro, por aquela pessoa X. Eu pretendo no futuro falar um assunto que eu agora estou entrando de cabeça. Eu não vou dizer o que é, não posso dizer, mas não permitido que eu dissesse. Eu estou me preparando para isso, provavelmente, se for autorizado, se for importante. É uma outra história mais profunda sobre todo o cosmos, toda a criação divina.
Já não falei o que era, só falei isso. Mas nessa história toda, vontade eu tenho, nessa história toda, desses anos todos que se criou a Micaelos, o conhecimento veio para mim e para a Adri, especificamente para nós. Durante muitos anos nós moramos em Santa Cruz, faz 22 anos e meio. E a gente recebeu esse conhecimento quando a gente morava em Candelária, já há muito tempo. E era um conhecimento que... Bom, antes de mais nada eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo que a gente recebeu foi minuciosamente confirmado no plano espiritual. Cada letra foi confirmada. Então, eu posso dizer para vocês sinceramente, porque eu sou uma testemunha do que aconteceu. Eu nem me lembro de fatos que a gente passou, de sacrifícios que a gente passou para poder receber esse conhecimento. Esse conhecimento se chama a filosofia logosiana. As coisas têm nome para poder ter uma referência. Eu não posso chegar e dizer, olhar uma cadeira, aquilo ali, aquela coisa. Eu tenho que dar um nome para a coisa. Por isso que o nome dela é cadeira, por isso que o dela é tênis, por isso que o dela... Nós temos que ter uma referência. Sabemos que tudo isso na realidade não existe, porque o que existe é toda a criação divina, o que existe é toda uma filosofia divina ampla, verdadeira, infinita, que faz com que, na realidade, ela exista para que nós, seres, possamos evoluir, o caminho da evolução. Quanto mais tu lê alguma coisa muito profunda, mais tu vê como nós somos que nem um cachorro atrás do rabo. Ele fica atrás do rabo. E o rabo é dele, é por cima. Ele fica atrás do rabo. Nós somos bem assim. Nós somos seres que nós vivemos em função dos nossos defeitos, das nossas emoções. Eu tenho conhecidos, amigos, que sofrem pra caramba. Eu observo e digo, cara, mas não dá nem para falar, porque não vai entender. Eu estou falando amigos, conhecidos e familiares. Pessoas que não adianta nem falar alguma coisa porque não vão entender. Nunca entenderam. A humanidade, na sua grande maioria, olha, bota a grande maioria, vive ao redor do rabo, que são esses sofrimentos criados pelo próprio ser. Essa necessidade do plano físico existir é uma necessidade para que seja o ser empurrado à evolução. O mundo, a vida física, 20, 30, 40, 50, 80 anos, é uma vida curta, mas é uma vida que te propicia, se tu quiseres, muitas experiências, tanto positivas quanto negativas. Evidentemente que as experiências, elas podem se tornar positivas dependendo da tua visão da coisa toda. As criaturas sofrem por nada, por absolutamente nada, por coisas que criam na hora. Se indignam por coisas que não existem. É um absurdo, e vocês veem, vocês convivem o mesmo mundo que eu, não. Vocês estão vendo isso aí como é. Nós, aqui da Micaelos, é que temos obrigação de buscar sempre o entendimento disso tudo. O entendimento, cada um de si próprio, o entendimento de tudo que está ao redor de nós, sabendo sempre que, seja quem for o ser, nós estamos perante um ser que tem uma centelha divina ali. É um ser que é Deus também. Todos nós somos. Só que não, a maioria não enxerga. A maioria foca para baixo. Esse para baixo que eu digo é o mundo das emoções, dos sentimentos, etc. Isso que eu quero dizer para baixo. Nós podemos encarnados aqui no plano físico, encarnados aqui nesse corpo, no corpo, termos a divindade em nós. Basta a gente conseguir cada vez mais desobstruir
eliminar essa fera, que é a fera do plano físico, do mundo astral, que é a fera do instinto animal, que é a fera dos defeitos, que muitas vezes nos domina, nos faz fazer coisas erradas, nos faz pensar de forma errada, nos faz ver a vida de forma errada, sofrer sem necessidade nenhuma. Isso a gente vê diariamente. Abranda essa fera, destrói essa fera, para que o teu lado divino se manifeste. É inacreditável a beleza que é a gente aqui, mesmo encarnado, tendo um mínimo dessa divindade em nós, a gente conseguir perceber isso tudo e ver como a gente pode ser feliz agora, nesse exato momento. Porque isso emana de nós no momento que eu me direciono para isso, no momento que eu sinto a presença de Deus em mim, o eu superior, o eu divino, que é a força que faz, de uma forma ou de outra, que os seres, de algum jeito, mais cedo ou mais tarde, possam descobrir o seu caminho, possam descobrir a sua natureza, possam descobrir realmente a sua essência divina. Temos que viver nesse mundo porque nós estamos aqui por algum motivo. Temos que fazer a nossa função, o que nós pudermos fazer. Temos que sentir, através de tudo isso, o amor em tudo. Porque tudo existe num pulsar de força, num pulsar de energias, num pulsar de vidas, que é inacreditavelmente um milagre maravilhoso. A gente, eu não estou aqui falando de forma cheia de flores, não, eu estou falando a realidade de todos os seres, em toda a história de todos os planetas, em toda a história de todas as galáxias e o infinito. Nosso caminho é a vinda de Deus e a volta para Deus. A vinda, como disse o Livro dos Espíritos, o Espírito é criado simples e ignorante, vindo de uma trajetória desde quando era vegetal, depois mineral, vegetal, animal superior, etc. Todo esse caminho para poder habitar um corpo físico, um ser que já tem um grande poder na sua mão, porque esse ser é um Deus. Ele não sabe, mas ele é. Esse ser tem na mão um objeto muito importante, muito perigoso, que se chama o livre-arbítrio. Esse objeto vai fazer com que ele decida sobre tudo, mas em todas as decisões haverá um resultado, ou recompensa ou um retorno de sofrimento. E isso só com o tempo a pessoa vai continuar aprendendo, compreendendo, ou de uma forma racional, ou de uma forma sofrida. Como eu disse outras vezes, nós vamos logo, já vou terminar daqui a pouco, que nós vamos falar sobre exatamente a filosofia lavoisiana. Muitos conhecimentos que vieram através de muitos seres do século, em vários séculos, mas eu estou falando predominantemente, estou focando no século XIX, no século XX, início do século XX, muitas pessoas que ninguém conhece, passaram por aqui, escreveram coisas, escreveram livros, e muita gente nem soube da existência, né? A gente começa a saber, porque tu começa a ter contato de uma coisa vai levando a outra, os assuntos vão levando a seres, pessoas que trouxeram um conhecimento maravilhoso e profundo. E esse conhecimento, se eu disser para vocês, ele é totalmente puro esse conhecimento? Não. Pode ter distorção de tradução, distorção de médiums, distorção do mecanismo de comunicação, sei lá, de alguma coisa, que nem sempre a coisa vem de uma forma pura e límpida. Uma coisa vocês podem ter certeza, que o que eu e a Ada fizemos, na realidade não fui eu e a Ada que fizemos, nós somos os intermediários. Mas podem ter certeza que tudo que a gente recebeu foi líquido e muito bem, através dos mentores espirituais,
tá? Confirmado sempre, como eu falei. Tá? Todo esse papo para lembrar vocês a natureza da nossa evolução, lembrar vocês a finalidade da Micaelos e falar que a filosofia da Micaelos, a filosofia da finalidade holística da Micaelos é a filosofia logosiana, que agora a Adi vai conversar sobre isso. Não sei. Não quero falar, continuo falando. Fala. Posso perguntar? Enquanto o Francisco estava falando aí, a percepção que eu tive, assim, enquanto estava. Sim. Posso perguntar? Sim. Enquanto tu estava conversando, falando, os conhecimentos, assim, chegou um ser com mais dois juntos. E ele está correto, assim, o que ele falou? O que ele disse, da onde ele veio, o que ele parou e está sentado aí? Sim, pode falar. Ele é lunar e ele veio com mais dois, assim, ele está sentado. Ele está aqui, ele não mostra toda assim, a cor, mas está aqui de dentro é uma luz azul. Sim. Perfeito. As coisas que eu falo, nem sempre sou eu, que a Adi fala, nem sempre é uma mistura de coisas, vocês sabem disso. Vocês também passam pela mesma coisa. São coisas que da gente não é. Né? Pode ser eu aqui, Francisco, pode ser eu, espírito, pode ser as entidades. E nesse papo todo aí, a gente pode dizer uma coisa muito importante. Que o mais importante de tudo não é quem fez ou quem falou. O mais importante de tudo é o que se fez e o que se falou. Porque na realidade todos nós temos que cumprir a vontade divina. Não é dar um nome a alguém. Tá? Claro que fica o nome na história. Mas não é importante. Importante é que as pessoas cumprem os desígnios divinos, que se chamam amor e evolução. Foi exatamente isso que tu falou, tá certo. Mais alguém viu alguma coisa? Por favor. Fala, se quiser. Eu vi que eu aguentei no osso aqui. Eu conheço alguns de vocês aí, se eu falar, vão cair assim, ó. Eu vou querer estudar, tá? Os mentores pediram para a gente falar hoje sobre a filosofia logosiana. Dia 5 nós comemoramos quantos anos? 27. Em Santa Cruz, né? Sim. Esse livro aqui é de 99. É? De 99. Ali está o evento. Mas aí em Campos As de fotos dos eventos. Nem foi. Então, o que vocês entendem pela filosofia logosiana? O que vocês conhecem sobre isso? Ouvindo direito, tá? Porque às vezes a gente pegasse eu e tu, a gente está de carro assim numa estrada, putz, aí tem um caminho, a estrada é livre, né? Aí a lei de Murphy, né? Aí a gente vai, um caminhão, vou ultrapassar. Bem na hora, o que acontece? Eu vi no carro. Aí eu não vi, putz, bati de frente, se foi o Chiquinho e a água. E aí, vocês vão saber, vão ter que ler sobre a filosofia logosiana. Vocês vão ter que saber, né? Que alguém vai perguntar. Eu entendo que a filosofia... Deve. Eu entendo que a filosofia logosiana é uma
uma revelação assim, para nós que estudamos, que estamos aqui na fraternidade, para quem busca a veracidade da espiritualidade, né? Sim, sim. O que é também esse propósito, né, de quem está aqui dentro trabalhando, estudando e aprendendo e praticando isso. Eu acho que isso é uma verdade única que a gente tem aqui dentro, né? E que eles nos trazem isso, né? Ela não deixa de ser um conhecimento que vem não só escrito, como vem através de vocês em momentos X. Sim. Pena que às vezes não pode ser captado ou escrito, sei lá. Mas é através da... Esse conhecimento aliado a essa prática Sim. é maravilhoso. Eu tenho batido muito em cima dessa questão de estudarem mais a filosofia lagosiana, de lerem os livros para que nos grupos de estudo se pergunte, né? Como foi feita essa pergunta agora aqui, eu me segurei, né? Não sei também se eu ia saber dizer, né, o que é a filosofia lagosiana, mas para ver se outros também se manifestam, né? Porque a gente tem que estudar. A gente vive correndo atrás de outros livros, de outros autores, né? Mas a gente tem uma revelação aqui, a gente tem um conteúdo aqui que a gente tem que saber de cor, de salteado, né? Não precisa saber de cor, mas tem que entender pelo menos o que é tudo isso, né? E a gente falha com isso. O Eu pior coloco nisso também, né? Gente, sim, ó. Fiz o que o Enio trouxe de ele ter deixado quieto para ver quem iria se habilitar, né, a falar. É muito significativo, porque a filosofia logosiana é simplesmente a base da Micaelos. Só isso. Então, se alguém perguntar para vocês o que é o espiritismo, que é a filosofia espírita, vocês vão ficar em silêncio? Se alguém perguntar para vocês o que é Umbanda, vocês vão ficar em silêncio? Esse silêncio que a gente teve aqui? Simplesmente todos, 100% dos grupos de estudo da Micaelos são filosofia logosiana. Absolutamente tudo que é orientado até para os atendimentos são na base da filosofia logosiana. Ah, mas vocês já vieram aqui com livro espírita. Ah, mas vocês já trouxeram aqui conhecimento da Umbanda, conhecimento de teosofia, de budismo. Lidos e abordados sobre a filosofia logosiana. Tudo que se fala aqui na Micaelos é com base na logosiana. Ah, mas você só tem um livro. O resto é gravado. Tem inúmeras filosofias e conhecimentos que foram transmitidos oralmente. Nunca tiveram livros escritos. Como é que se chama isso? Os Upanishads. Meu Deus. E as filosofias clássicas também. Que vieram... Muitos filósofos clássicos jamais escreveram uma palavra sobre o conhecimento. Bom, Jesus. Sócrates. Jesus não escreveu nada. Né? Então, vocês aqui não podem não saber o que é a filosofia logosiana.
não podem não saber falar sobre a filosofia logosiana. Isso é a nossa base de funcionamento. Aqui está escrito fundamentos, não está escrito esgotamento da filosofia logosiana. São algumas bases. Não diz, é esse livro e ponto final, acabou. Eu espero que todos vocês tenham lido em algum momento da vida de vocês. Ele está bem gastinho já. Também não é do meu namorado. Eu? Eu também. E o princípio que foi usado, o método de receber esse conhecimento e de organizá-lo nesse livro, e posteriormente, a cada momento que a gente vem aqui, é o mesmo. De a gente se submeter às orientações dos mentores e confirmar absolutamente tudo com eles. Se eu, Adriana, fosse escrever sozinha esse livro, eu tenho lá um monte, nós temos muito mais coisas recebidas. Se eu fosse organizar, né, aos meus olhos, eu faria diferente. Não sei se melhor ou pior, seria diferente. Por que ele foi assim, esse livro? Porque os mentores determinaram que fosse assim. Então, esse é um dos princípios fundamentais. Assim, né? E o que o Francisco falou na introdução do grupo de hoje, de várias leituras, de várias fontes, de vários conhecimentos, como as coisas vão se agregando, se consolidando, né, no nosso entendimento, à medida que a gente vai estudando o assunto, né, o tema, no caso, espiritualidade, e a gente vai enxergando muito nas outras, né, ou nessas múltiplas fontes, enfim, uma linha em que o conhecimento é harmônico, né, em que a base, digamos, ela é a mesma. Então, linhas diferentes, podem dar nomes diferentes, né, como a gente já falou em outros momentos, para muitas coisas, né, como uma das coisas mais comuns que o pessoal fala, né, das energias, passar uma energia boa, né, sentir uma energia ruim, e enquanto logosia a gente já colocou, né, em vários momentos que não é isso, né, que a energia não se passa, né, que a energia não é boa e não é ruim, que são outras questões, né, que aparecem aí. Mas a gente entende o que quer dizer isso, né, quando tu escuta. Então, são nomes diferentes ou formas de expressar isso, diferentes que precisam ser respeitadas, né? Não é porque a gente está falando aqui da filosofia que a gente vai desrespeitar outros conhecimentos, outras filosofias, outras formas de organizar, né, isso. Mas a gente tem que ter isso muito claro. Vocês lá no Micaelos, o que vocês fazem? Né? A gente pratica filosofia logosiana. Nos estudos, nos atendimentos, né? E espero que no nosso
cada um na sua vida cotidiana, na sua prática, né? Não apenas no momento que está aqui dentro do espaço para elas, né? Mas fora daqui também, que leve junto consigo isso. Então, prestem atenção nesses detalhes. Eu tenho certeza que nos dias de atendimento, quando tem um momento que é só do grupo, né, de conversa com os mentores que coordenam os trabalhos, né, tem informações que chegam, orientações que chegam, que são baseadas nessa mesma fonte. Por isso que a gente tem uma egrégora, né, que vai estar alinhada. Mesmo que o dia de trabalho seja chamado assim, assado, né, no conjunto, o que está por trás, né, é justamente isso. Prestem atenção. E coloquem isso nessa sopa aí que o Francisco estava trazendo, né, de conhecimento, né, de agregando tudo isso ao que vocês já ouviram, já estudaram, né, já entenderam. Então esse é um ponto assim, que os mentores queriam deixar bem claro. O Francisco dirá, se eu e a Ada morrermos, né, e vocês vão ter que saber falar, porque alguém vai perguntar, talvez ninguém pergunte, porque se vocês não falarem, quem vai perguntar? Quantos de vocês já saíram daqui e falaram da filosofia lagosiana? Sabem dar o nome a isso? Professor é fogo, diretor. Por isso que acontece às vezes das palestras, eu falar uma coisa e a Adi pegar, não, isso não é assim, porque pela Logos é assim. E fica com o conhecimento da teosofia, conhecimento não sei do que, e nem tudo é o que tem que ser. Não sei se vocês querem fazer algum comentário. Se o Suene quer complementar alguma coisa. Não. Só uma experiência que eu vivi hoje, né? Eu fui numa consulta lá, tal, um médico, né? E a gente conversando. Aí eu disse que eu fazia parte da Fraternidade Holística Micaelis, etc e tal, que a gente, né, tinha alguns eventos e tal. Aí ele me perguntou, vocês são espíritas? Eu disse, não, nós somos espiritualistas, né? Aí ele me olhou e ficou quieto, né? Eu torcendo que ele me fizesse uma pergunta, né? Mas não, o cara ficou ali, trancou ali, eu disse, não, eu não vou invadir, né? De repente ele não sabe. Ou sabe, né? Se não sabe, não quis baixar, né, para perguntar, né, o que é, porque... A humanidade então, é complicada. E é maravilhoso quando tu fala e alguém retruca, né, ou te traz. Abre a janelinha, né? Isso, abre uma janelinha, que aí tu, né... As pessoas perguntam lá no mercado para mim qual a diferença, né? E eu sempre falo assim, dou uma descrição assim, ó. Como no caminho da luz, eles praticam muito Allan Kardec, falam muito mais do espírita, né? Muito mais, não só. Eu falo, né? O Chico Xavier também, para o médico se preparar, eles estudam 10 anos mais. Nós trabalhamos assim, ó, abrangemos muito mais, eu sempre falo, o budismo, e eu falo assim, eu explico dessa forma, né? Sim. Não sei que nem a Adri falou assim, da filosofia, né? Não, mas aí da nossa, né? Então eu explico assim, a gente pratica assim, assim,
assim. E daí a gente vai, conforme o médio vai aprendendo, vai se abrindo, as entidades vão vindo e a gente já vai trabalhando, né? E eles ficam perguntando, como é que é o trabalho? Como é que é assim? Como é que é aquilo? E daí eu fico, e tem que explicando. E tu fala pouco, né? Ah, eu falo muito, né? Aí chega a diretora lá e, Luísa, já trabalhou. Não, é a diretora que não manda nada. Então eu tenho que falar. Bom, Eu sei falar. pode falar. Eu só queria fazer um comentário, né, disso que foi dito através de vocês. Né, em todos os grupos que eu venho, é a primeira vez que eu ouço dessa forma assim, a Adri fala sobre a filosofia logosiana. É a primeira vez que eu escuto assim, em todos os grupos. A gente já falou, mas... A gente sempre fala de jeito diferente. Pois Porque é. algum deles vai pegar. Sim, mas assim me chamou a Não, atenção. mas que bom. Me colocou isso, comentário. Agora, pessoal, basicamente, as coisas são o seguinte. Está aqui o ser, esse ser tem que se tocar do que ele tem que fazer, ele tem que procurar ter o autocontrole, se identificar como ele é naquele momento. Quando eu falo aquele momento da história do ser, desde que ele existiu, até ali, aquele momento. Então, pá, eu estou aqui. Eu tenho tal coisas que eu tenho que resolver, que eu tenho que melhorar. Eu tenho que me identificar, eu tenho que me analisar. Identificando as coisas gradativamente, eu tenho que me controlar e usar a razão. Isso é a coisa básica. E a meditação ajuda no desenvolvimento do controle. Não é? Ou tu vai te controlar mesmo sem precisar fazer meditação, por exemplo. Mas daí tu vai ter que ter uma força muito grande tua, que qualquer um pode ter, né? De controle disso aí. Tá, eu sou muito ciumento. Pô, qual é? Por que eu faço isso? Estou sentindo a sensação. Eu tenho que usar a razão. Não é para fazer isso. Não é para ter inveja. Não é para isso. Não é para aquilo, para um pouquinho. E até chegar um ponto que tu... E isso que eu estou falando aqui, todos vocês, quase todos aqui são antigos. Antigos aqui na Micaela, né? Vocês mesmos podem dizer para os novos que estão aqui, tá, isso aí, olha aqui. Aqui tem os antigão, né? Pergunta para eles de 5 anos para cá quem eles eram e quem eles são hoje. Eu sou nova. Outra. Eu sou outra. E só com essas palavras que eu disse aqui. Olha para dentro de ti, vê o que está errado e ti. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Tudo bem, mas é o caminho. O que aconteceu recentemente? Um conhecido meu falou comigo e disse, claro que eu não vou dizer o nome, né? Não. E disse para mim, se encontrou, fazia tempo que eu não o via, e falou que a esposa dele tem um ciúmes fora do comum. Um ciúmes extremamente doentio. Esses ciúmes, como ciúmes assim, ele não tem lógica, ele não tem nenhum sentido, ele não tem nada. Só que esses ciúmes conseguiu acabar um casamento, conseguiu acabar com uma relação. Isso que eu estou falando é um exemplo de milhões, de milhares, de centenas, sei lá, de milhares. Eu estou falando dos ciúmes como exemplo, tá? Mas tem outras coisas, o orgulho, a vaidade, tá? Eles não têm fundamento. Eu sempre digo que os piores defeitos, todos os defeitos são piores, mas os piores são 2 principalmente, em todas as suas ramificações, que é a maldade e o orgulho. É óbvio que é preferível ser orgulhoso do que ter maldade, é óbvio. Porque a maldade é uma coisa horrível, destrutiva. O ser que tem a maldade, ele é trevoso, ele é a primeira linha ali dos umbrais, ali do astral. Tá? É óbvio. É difícil dele pegar e aceitar uma opinião, aceitar um conceito. E o orgulho, ele nunca se vê, ele nunca se acha coisa nenhuma. Ele nunca, não, eu não sou assim. Não, eu sou o cara. Eu sou isso. Então o orgulho, ele é perigoso porque é difícil de tu conseguir evoluir tendo orgulho. Veja bem, é muito mais difícil. Nada é impossível.
Então esses dois são perigosos. Imagina uma criatura orgulhosa com maldade. Meu Deus do céu. Tá? É óbvio, se vocês perguntarem, é possível ele em 1 segundo melhorar? Possível é, mas eu acho que nunca aconteceu. Possível, mas improvável. Mais improvável. E vocês devem conhecer muita gente que tem o orgulho, a vaidade muito forte e que impede a evolução. E digo a vocês, muita gente da Micaelos tem orgulho. Eu estou falando Micaelos, quando eu falo Micaelos, eu não estou falando Santa Cruz, hein? Eu estou falando as Micaelos. Não apenas, Não só de Santa Cruz. Não só de Santa mas Cruz. também. Mas também. Tá? E a pessoa não se acha. Recentemente eu soube de um caso de um cara que é um espírita famoso aí, eu não sei o nome, eu sei da situação. E esse cara dava palestra e se achava, né? O cara, dentro dos espíritos. Eu não sei também, não me interessa também o local. Não, mas nem era Rio Grande do Sul. E o cara desencarnou. E o que aconteceu com o cara? Ele estava lá no umbral, cara. Como assim? Olha só. Tá? Como assim eu estou aqui? Se eu sou um espírito, não, cara. Bababá. E se mostraram para ele a realidade. Que ele tinha um grande conhecimento, mas ele não tinha moral para isso. E aí a gente volta a falar o que as pessoas erram muito. Elas confundem conhecimento com evolução. Não tem nada a ver e ao mesmo tempo tem. Tu pode ser uma pessoa que tu não tenha grande conhecimento, mas tu tem uma evolução gigantesca. Mas num futuro, no momento X da sua existência, quando eu digo existência, não é existência na Terra, eu digo existência na existência espiritual, tanto faz na Terra ou lá, num determinado momento vai ter que se direcionar ao conhecimento. O ideal seria que os dois crescessem juntos, mas o mais importante, sem dúvida, é a moral. Então eu digo, não adianta tu ter primeiro grau, eu nem sei mais como é que se chama esse troço. Essa situação, primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutor, o raio que o parta, se a criatura não tem caráter. Não adianta nada. Caráter é tudo, né? Sim, caráter é tudo. É a maior riqueza. É a maior riqueza. É tu ter a luz divina. Alguma pergunta? Aí vocês começam a ler. Hã? Tem outros. Não sabia, tem? Tem. Qual é? A gente viu hoje de manhã. Não me lembro. Qual é o assunto? Uma orientação. Não sei. Ela fala. fala, termina com o Não, que a gente busca em todas as filosofias e religiões coisas que tu vê que a base ela é semelhante. Né? Mas é importante buscar, é importante ter conhecimento sobre as outras coisas. Né? Em relação a tudo, livros, em relação a YouTube, em relação... a gente tem na mão, hoje em dia, uma possibilidade muito maior do que livro, se bem que eu sou apaixonado por livro. Né? Mas... E aí tu pode ter acesso a tudo. Está lá mostrando maçonaria, como é que é, mostrando, né, isso, aquilo outro, na China, como é que é. Então tu vê que tudo se baseia na moral e no caráter. Né? Se baseia no fundamento da nossa existência aqui na Terra. Né? Enquanto tu está aqui, que nem cachorro atrás do rabo, né, o colosso da criação divina não tem palavras para nós podermos descrever, nem teria como nós, em termos de pessoa física, cérebro físico, entender a grandiosidade que é a criação divina. É algo... vocês vão dizer para mim, mas tu sabe? Como é que tu sabe disso? Eu sei. Pronto, acabou. Agora Gostaram da tá te achando. resposta? Agora mesmo. Estou lá no umbral. Dá fala para mim. Uma vez na Candelária, uma vez nós estávamos, eu me lembrei do fato. Foi suspirar. Uma vez eu e a Ada nós estávamos em Candelária
nós estávamos na nossa casa, estava no banheiro, né? A gente não estava usando nada, estava no banheiro, assim. A área estava mexendo não sei do que. E aí, acho que os mentores, sei lá o que aconteceu, que disseram que eu ia ter, acho que eu falei já para vocês, que eu ia ter um momento, que eu ia estar no nível nirvânico, é isso? Acho que Eu não sei que nível lá. Que eu ia estar lá e depois explicar para a Ada como é que era. Em segundos. até hoje. Não. Cara, olha aqui, ó. Ela disse isso, te prepara, vai ser agora. Cara, eu senti uma coisa que não. A resposta é Valéria? Eu não tenho como explicar. Ele ficou bravo mesmo. Pau, de sacanagem. Mas como é que eu vou explicar? É algo incrível de Eu felicidade. não ganhei carona e não ganhei o relato, né? Mas é que a sensação não tem como Não tem, explicação. é uma sensação de amor por tudo, de prazer, de alegria, de felicidade, tudo junto ao mesmo tempo, entende? Então, não é que eu vou explicar. Não tem como explicar. E aí a gente fica aqui na carne, perdendo tempo com um monte de besteira. Vai ter que ir pra lá. Tô ali, ó, ninguém me leva. Os mentores pediram para a gente falar com vocês sobre. Eu não sei se eu vou achar as palavras certas agora, porque às vezes o vocabulário não diz o que a gente quer dizer, né? Mas a princípio seria uma capacidade de crítica, de leitura, por exemplo, né? Quando faz uma leitura, poder pensar criticamente a respeito daquilo que se está lendo. Mas não é só de leitura, também de outras fontes, né? de outras formas de conhecimento, né? Seja algo que é falado, né? Uma palestra, ou uma outra tipo de conversa, ou até mesmo na questão do comportamento, né? Da observação de comportamento. E como vocês fazem isso? Ou, primeiro, vocês fazem isso? Interessante que acho que foi semana passada, assim, antes de iniciarmos nossos trabalhos da Umbanda, a gente estava lá esperando o diagnóstico ser elaborado. O mentor fez essa mesma pergunta para o grupo ali, só que no âmbito mais pessoal, né? Da sua percepção de si mesmo, né? No relacionamento com as pessoas e sobre a vida, sobre as coisas que estão acontecendo, tudo, né? E seus próprios comportamentos sobre, né? Então foi bem interessante isso aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Não vai colar da outra sala. Não, tô brincando. Eu faço muito isso comigo, assim. Com a questão de comportamento, né? Situações do dia a dia, assim. Como se tivesse lá um sininho que às vezes fica ali, mas não é assim, faz assim. E, só que eu às vezes eu faço tanto isso comigo que às vezes meio que é como se fosse, o meu eu crítico é muito forte comigo mesmo, sabe? Super dotado. Aí isso às vezes me faz sofrer um pouco, assim. Então, é o tempo todo, assim, sabe? Às vezes eu penso assim, eu queria que assim, a minha mente parasse um pouco, assim, o pensamento pra eu conseguir relaxar. Porque é muito forte, assim, sabe? Essa crítica comigo mesmo pra mudança, assim, pra mudar os comportamentos, sabe? E aí quando eu meio que eu desvio do caminho, eu fico me culpando porque eu não poderia ter feito assim, eu deveria ter feito, sabe? Então é uma coisa bem forte, assim. Esse troço tem que ser estudado dela. Não, porque não poderia. É impressionante isso aí, muito interessante. Mas deve ter uma situação particular tua disso aí. Deve ter alguma Mas não coisa. é só ela, não, tem mais Tá, mas gente. com licença, eu estou falando dela. Deve ter alguma coisa ligada a processo reencarnatório aí
que ela teve que, tipo assim, tu vai ter que, dessa vez, tu vai ter que te dar bem, senão, estamos aqui no teu pé. É Entendeu? isso que eu sinto, tipo, eu não posso sair daqui com essa pendência. Exato. Isso é muito forte em mim. Pois é, tipo. Na realidade, tu está subindo a escada, que é uma droga subir escada, não sei para que existe escada, ainda bem que o shopping Eu gosto mais de subir do que de descer. Não, eu também, mas escada rolante é legal. Eu adoro shopping porque é de escada rolante. Aí tem os caras que querem. Tá. Mas é um caso bem interessante isso aí. Porque certamente, minha filha, tu vai evoluir na paulada. Tu vai. Está sendo levada nesse sentido. Alguém tem esse tipo de coisa que ela Ou falou? umbral, né? Não. Tu também tem? Tu também? Isso. Não, mas isso eu brigo comigo mesmo, Cada né? vez deixa a Cláudia falar um pouquinho. Além dessa questão da crítica que a Bia colocou, eu também me culpo muito quando tipo, eu dou um passo atrás, sabe? Porque por mais que a gente saiba o caminho na teoria, até tu colocar na prática. Sim. Essa semana aconteceu isso comigo, de uma situação, e aí veio muito forte aqui na cabeça assim, eu dei 2 passos pra frente e dei 3 pra trás, sabe? Tipo aquela coisa assim, putz, aquela cobrança, assim, aquela culpa, né? E de situações, às vezes, assim, banais, assim, mas assim, que, nossa, veio muito forte, assim, sabe? Não pode ser assim, sabe? Bom, mas isso aí acontece comigo também. Tem certas coisas que acontecem que eu digo, mas cara, eu não podia pensar assim, né? Tipo, né? Essas coisas não me contam. É isso aí, vou parar com isso aí. E só para complementar, na verdade eu sou quase que o meu próprio juiz e estou sempre com o chicote pronto para me bater. Credo, guria, tu e outros dei da igreja. Eu não tenho vergonha de colocar, porque infelizmente é isso que acontece, sabe? Mas não é vergonha, isso é importante, todo mundo tem que saber. E desde pequeno, desde criança eu sou assim, tipo, de estar me cobrando muito, de querer perfeccionismo em tudo, e aí quando as coisas não saem. Pois é, a gente não vai entrar nos casos individuais, né? Isso é Mas acho que tem algumas coisas importantes para a gente fazer uma diferenciação, né? Por isso que os mentores pediram para fazer algumas orientações e esclarecimentos. Acho que alguma coisa vai servir para vocês, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa também. E a Luísa depois, né? Se eu pudesse comentar, eu me lembro muito nessa mesma linha, né? A crítica é muito forte, a culpa é muito forte. E de um tempo para cá, eu comecei a questionar muito e ver a forma como eu via e como eu estou vendo agora. E assim, quando eu me dei conta, nossa, eu mesmo me julgava e eu mesmo me segurava, porque achando que eu pertencia a um grupo, eu não podia fazer nada, eu tinha que ser recatado, recluso, sabe? Eu tinha que ser tudo assim, não podia fazer nada. Às vezes eu me privava de algumas coisas, eu achava feio, eu achava errado, né? E de um tempo para cá, quando eu comecei a questionar isso e me dei conta disso, né? Meio que saiu uma sobrecarga de cima de mim, né? Que saiu um peso grande de cima de mim, porque eu me julgava melhor por fazer parte ainda, né? Então, assim, foi uma descoberta. Oi? Foi uma libertação. Uma libertação, isso, um alívio, né? Tá, mas eu só quero dizer uma coisa para todo mundo aqui, ó. Tudo isso que vocês estão falando aí não vai ficar sempre, viu? Vai chegar um ponto de evolução que tu vai estar pleno. Mas mesmo assim, tipo, antes disso tem outras coisas. Tá aí que eu acabei de falar. Antes disso, eu estou falando quando alcançar. Aí tu vai ser feliz. Claro, tu vai estar triste, tu vai estar chateado, mas tu não vai mais. Pode estar triste, Pode estar não. Tu vai estar, né? Deus o livre. Estou falando em situações. Morreu tua mãe, tio.
Ah, eu sou espírito evoluído, vou ficar rindo. Não, tu vai ficar triste. Entendeu? Olha. Mas esses dilemas, eles não fazem parte dessa autotransformação, do autoconhecimento, para poder haver a transformação? Não, da plenitude. Pois é. O que é a palavra plenitude? É a palavra que a pessoa alcançou a plenitude. Ela não tem mais defeito, ela tem todas as suas qualidades 10. Não, mas acho que o Henrique Tá, não, o dilema... essas questões que eles estão essas trazendo questões, fazem parte do processo. Sim, fazem parte do processo, sim, claro. Mas que né, eu estou tentando explicar para todo mundo no aspecto, puxa vida, para evoluir eu vou ter que sofrer tanto assim, e quando é que eu vou conseguir, vai ser, quanto tempo vai durar o sofrimento? O sofrimento bom, no caso, porque é um sofrimento para tirar de ti aquilo que tu está ali milenarmente falando, ou milionarmente falando, que tu está tirando de ti. Entendeu? Para quê? Para que tu chegue à verdadeira felicidade. Quer falar sobre isso? É a mesma questão, assim, tem uma coisa assim, que acontece que sempre a mesma coisa e tu não consegue mudar aquilo, sabe? E acontece sempre a mesma coisa. Então muda. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Certamente os profissionais da psicologia teriam outra abordagem, né? Eu vou falar enquanto com o olhar, né, da espiritualidade, da evolução, do processo todo. A gente bate muito sobre a questão da mudança interna, né? De nós nos conhecermos, de nós nos analisarmos, nos controlarmos, etc. e tal. E sem dúvida, isso é né, quase, se fosse enquadrar em alguma coisa, seria quase um dogma, né? Assim, é uma coisa que a gente não questiona, digamos assim, que é necessário, né? Realmente é por aí, tá? Mas às vezes isso é mal interpretado, assim, né? A gente acaba absorvendo isso de maneira errada. Sim, a gente vai sofrer no processo de mudança, né? A gente vai ter momentos de decepção, de frustração, de recomeços, né? De passos para trás e etc. e tal. Isso faz parte, né? Pode ser que tenha acontecido, né, um espírito que só, né, evoluiu numa linha sempre ascendente, né, que nunca teve uma resvalada, mas, né, em geral a gente vai assim, vai subindo o patamar, mas vai, né, cambaleando um pouco. E quando a gente fala, né, de autocontrole, a gente não fala necessariamente de se conter, né, no sentido, deixa eu explicar melhor. De não resolver a coisa. Tudo isso ele tem que fluir naturalmente, né, porque a gente quer isso, tá? O que a gente almeja, né? O quer não é no meu desejo, né? O almeja é o que se almeja como processo de evolução, tá? Então, claro que às vezes nesse autocontrole, por exemplo, a gente já identificou uma situação, tá? Quer fazer o autocontrole em relação a isso, já fez toda a luz da razão, parará. A gente vai ter que fazer um esforço para realmente controlar esse defeito e fazer a qualidade se manifestar, e isso vai daqui a pouco ser natural, a gente não vai mais precisar desse esforço, né? Então a gente não vai fingir, a gente não vai se sentir amarrado naquilo, né? A gente vai agir naturalmente, essa é a ideia, né?
Quando a gente fala da autoanálise, que tem um pouco a ver com essa crítica que vocês estão trazendo, né? Assim, eu analisei que eu errei, que eu dei passo para trás, que eu ainda não consegui controlar determinado defeito, ou que eu não atingi a perfeição, etc. e tal, né? Essa crítica, essa análise, ela não é necessariamente uma crítica. Ela é uma análise, é no sentido de compreender o que está acontecendo dentro de mim. Né? Então, eu vou reconhecer que eu tenho ciúme, como o Francisco falou antes, ou que eu estou ali, né, com orgulho, ou com sei lá eu o quê, ou outras coisas que se repetem, enfim. Eu vou reconhecer esse defeito, essa atitude, esse comportamento, né? E eu vou analisar o que ele representa, porque da onde que ele vem, o que nutre faz com que essa atitude se repita, que esse pensamento persista, que essas ideias, né, ainda estejam ali, mesmo que eu não gostaria de ser assim, ou que eu tenho todo um monte de argumentos racionais para não ser persiste. Então, a análise é nesse sentido. Não é para a gente se culpar, para a gente se penalizar, né, no sentido de autoflagelo, né, mesmo que ele não seja físico, mas enfim, da gente se julgar em relação a isso. Né? A nossa ideia nessa análise é se compreender. E esse é o processo. Então, hoje eu me dei conta que eu continuo com determinado defeito, ou com determinado comportamento, ou com determinado coisa que não deveria, que eu acho que não deveria ser assim, que eu quero melhorar, que eu quero mudar. Vou analisar por quê, da onde veio isso, o que provocou isso em mim, né? Qual foi o detonador disso, né? Tanto no lado de fora quanto no lado de dentro, né? Eu encontrei uma pessoa, eu vi uma situação e aquilo me gerou tal coisa. Então, vamos entender todo esse processo. Talvez hoje eu não consiga entender todo o processo. Eu entendo um pedacinho, uma partezinha dele. Aí isso vai se repetir e eu vou analisar de novo. E aí eu talvez consiga analisar, compreender mais um pedacinho, até que vai chegar um momento em que eu vou entender o todo. Né? Uma coisa vai... Então, cuidem com isso. Né? A gente fala tanto do perdão e a gente sempre fala que o perdão se aplica a nós também. A gente também tem que se reconhecer que nós ainda não somos perfeitos, né? Que a gente ainda está aprendendo muitas coisas, inclusive a respeito de nós mesmos, e a gente precisa se perdoar para que a gente possa recomeçar as coisas. Né? E às vezes, o fato da gente não conseguir, né? Não sei se é a Luísa que falou, tenta e não consegue eliminar, né? É que às vezes a gente está mais focado em eliminar do que entender. Né? Então, às vezes, a gente direciona a nossa força, digamos, né? O nosso foco, o método está, digamos assim, errado. E, às vezes, a gente também tem que deixar, né? Tipo... estratégia. Né? Desligar um pouco daquilo. Quem é que diz que cansa, chega a cansar? Né? Dá um tempo. Dá um tempo. Porque vai aparecer aquilo de outro jeito, de outra circunstância, com outra cara, né? Nem o Juliano falou, vocês nunca tinham falado alguma coisa desse jeito. A gente vai falando de jeitos diferentes. Um deles vai pegar, né? Isso sobre logorizar, sobre qualquer outra coisa, né? Então, talvez hoje, bater o sininho ali pro Juliano do jeito que a gente falou, outras pessoas falam assim, mas ela não explicou nada do que é logorizar. Né? Daqui a pouco, no outro dia, vai conseguir entender. Então, a gente às vezes precisa deixar também mudar, né? Não vou mais, a questão eu estou focando na vaidade.
e eu não estou conseguindo, né? Porque talvez não seja vaidade, talvez seja outra coisa, né? Que vai carregar a vaidade junto. Eu preciso mudar o foco para outro, ou então eu estou indo num galho muito pesado da árvore e tem vários pontinhos mais leves lá que poderiam me dar um gás, né? Eu vou eliminando aqueles outros, aí vai me fortalecendo e daqui a pouco eu consigo vir no tronco grande, entende? Então, isso não é essa crítica que a gente está falando, tá? Então, assim, não tenham essa crítica com esse olhar de julgador, né? E de já aplicar uma penalidade sobre não ter conseguido determinado ponto, né? É um processo de entendimento, de compreensão. Isso que é importante, tá? Na questão da mudança interna que a gente está falando. Olha aqui, ó. Se a realidade é que nós somos seres divinos, se a realidade é essa aí, existem 400 mil defeitos. Cada dia tu dá um número diferente. Sempre dei 400 mil. Sempre. 400 mil defeitos. Em outras palavras, o que eu quero dizer com 400 mil defeitos? Não é um número redondinho assim. Ah, tá. Não, E poucos. o que significa isso? O que significa? Olha, vocês estão focando nos 400 mil E defeitos. poucos. Hã? 400 mil e poucos defeitos. A intenção é que existem 400 mil qualidades, pessoal. É que na realidade, quer dizer que o ser tem os 400 mil defeitos, pelo amor de Pelos Deus. mais graves primeiro, Narciso. Nem eu sabia que existia tanto, nem eu consigo imaginar tanto. Pelos mais graves Eu estou dando a informação que me foi dada. Se é mentira, vocês vão lá falar com eles. Ou seja, a pessoa tem 400 mil qualidades. Isso sim, isso é real. O defeito, ele é a qualidade é o positivo, o defeito é o negativo de uma qualidade. O ódio, se tu eliminar o ódio, tu vai transformar em amor. Não. Não tem como. Mas os mais graves, né? Francisco? Aí depois vem os Tem muito mais do que imagina de coisa grave. As qualidades são reais, elas estão ali, só que elas estão latentes. Os defeitos são uma ilusão, eles não existem. Nós é que criamos. Lembre-se, o espírito encarna, desencarna, vive o plano espiritual, encarna, desencarna, certo? O espírito tem seu caminho, o espírito tem seu livre-arbítrio. Todas as coisas que se sucedem nessas existências, não só físicas como espirituais, vão fazer com que o espírito tome atitudes nesse livre-arbítrio dos caminhos que vai tomar. Muitas vezes ele toma atitude errada, muitas vezes ele cria defeitos que ele não tinha, e ele criou, ou destrói defeitos e consegue, através do sofrimento, eliminar algum defeito, porque sofreu tanto ali, que existe uma coisa chamada limiar de sofrimento. É quando tu não aguenta mais aquele sofrimento, tu consegue eliminar ele, automaticamente tu tem um limiar, tu não suporta mais. Eu não suporto mais testemunhas, eu não tenho mais ninguém na vida. Cada vez que eu tenho uma menina ou um menino dizendo, não, eu já disse, não. Minha mãe liga todo dia nessa hora. Ela está numa clínica lá e eu disse, não liga hoje, ela se esqueceu. Então, ela liga e diz a mesma coisa. Tá. Então, agora eu perdi. Defeitos, qualidades. O limiar do sofrimento. Porque isso é um estudo do defeito, isso é um estudo do sofrimento, tá? Ou tu elimina teu defeito pela razão, porque tu tomou a atitude de eliminar o defeito, ou tu vai eliminar automaticamente pela tua existência. E outra coisa, tá? A gente não vai ficar falando só da mudança interna, mas uma outra coisa importante é que a gente tem uma mania no plano físico, principalmente, de tentar imaginar as coisas, né? Da cara, forma, do jeito, né? Então, assim, aí a gente diz, a pessoa tem que ter serenidade. Aí a gente fecha. O mundo está desmoronando. A gente imagina o que é serenidade, né?
E aí, muitas vezes, quando a gente está nesse processo de mudança, a gente foca naquilo que a gente imagina. E aí, tu já alcançou a serenidade há um tempão, mas como não é exatamente como tu imaginou, tu acha que tu não alcançou. E ainda tá lá, na batalha, porque tu tá querendo chegar naquilo que tu projetou, né? Que seria a serenidade. Ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, se a gente não tem aquilo, como é que a gente vai imaginar como é? Né? Vamos trabalhar com o que a gente conhece, que é a ausência da serenidade, seria o defeito, né? Enfim, e... Quer que eu vou falar? Não. O nosso foco é entender a falta da serenidade em nós e trabalhar para ela ser eliminada, e o resto vai vir. É mais ou menos como isso que o Francisco falou do Nirvana, e a gente consegue imaginar como é o Nirvana? A gente pode imaginar, mas a gente não vai chegar provavelmente perto do que seja de verdade. Né? Como é que tu vai imaginar o mundo sem forma? Então, não adianta a gente focar naquilo, vamos deixar o negócio fluir. Né? Já tira mais umas coisinhas do ombro aqui, né? Tá? Entenderam? Deu pra... Aquilo que eu expliquei para vocês, que eu falei para vocês do padre... Eu não sei se eu não me lembro se era o padre Manuel... Eu não me lembro se é o padre Manuel da Nova, que é o padre Anchieta, que estava pensando sobre Deus, que eu não consegui entender Deus, mas eu sou um padre, mas eu tenho que saber o que é Deus, não sei o que é, mas como é que eu vou entender Deus? E ele, preocupado com aquilo, ele estava na praia passeando e tinha uma criança que ia lá na água do mar e botava água num buraquinho aqui. Lá no mar. E o padre olhou e viu aquilo e... Meu filho, o que tu está fazendo aí? Eu estou botando a água daquele poço lá, aqui. Mas meu filho, como é que tu vai fazer isso? É impossível. E a criança olhou para ele e disse, é tão impossível quanto o senhor tentar pensar quem é Deus. Ele levou um choque, olhou para o céu, quando ele olhou não tinha mais criança nenhuma. Ponto final. Não tem como. Porque o nosso cérebro é tridimensional. Como é que ele vai entender que existem infinitos planos? Como é que vai entender que existem infinitas dimensões? Como é que vai entender que existe o mundo da forma e da semiforma e da não forma? Aquele que eu falei para vocês, Wagner Borges, que é o projeciologista aqui. Wagner Borges chega nas experiências de projeção dele, de viagem astral, quem quiser, já falei para vocês, e ele diz, olha, eu vejo seres, eu me projetei, ele explica como é que ele estava no plano tal, lá, não sei o quê, aí chegaram 7 seres, todos sem luzes assim, aí ele mesmo diz, ele relata, é uma coisa incrível que esse cara, a missão desse cara é uma coisa impressionante, ele veio para o mundo para mostrar, né? Ele diz que não entende, ele vê que uma daquelas luzes vem em direção a ele e se materializa no plano espiritual do plano, numa forma X. E aí conversa com ele telepaticamente. Né? Então não é se materializa. Se materializa no plano espiritual, isso que eu quis dizer. Se personifica. Chico, até podem confirmar, desculpa cortar, né, mas podem confirmar essa situação, porque aqui a gente já percebeu aqui no grupo de trabalho, vir a luz, a entidade chegar em forma de luz e se materializar, justamente, e da própria luz, ficar a luz e da própria luz sair um corpo astral. Sim. Sabe? Isso a gente tem essas experiências. Com perna e tudo. Sim, se ele está no mundo astral, sai caminhando, né? Chega caminhando. O que o Heleno acabou de falar, olha que coisa, vocês notaram o que ele falou? A pessoa vem em luz e se manifesta em corpo astral. É corpo astral. Como é que se chama esse corpo astral? Maia Viruca. Meus parabéns. Não, tá bom, mas é isso mesmo. Meio tímido, mas tá bom. Isso mesmo.
Outras circunstâncias é Maia de lupa né? significa Maia ilusão, lupa, corpo, né? Um corpo ilusório é um corpo que é criado ali na hora. Ele cria, ele não tem aquele corpo, ele não tem mais, já é um ser que não tem mais corpo, não tem corpo inferior, não tem corpo astral, não tem corpo mental inferior, certo? Porque ele já está em planos que ele não tem mais. Mas acreditamos que o mental superior em Mas aí a diante ele gente tem. tem que estar carregando todos esses corpos. Fala aí, daí. Esse peso. Outras circunstâncias, vem aquele raio de luz, né? Aquele raio, como se visse um raio aí na noite, né? Vem aquele raio e daquele raio sai o ser caminhando, né? Assume a forma astralina. Que maravilha, né, cara? Nós gastamos gasolina. Tu tá louco? Tem que subir escada. Não. Olha, sinceramente, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Por favor. Mas ter que ir na academia é uma droga. Cara, eu tô lá, eu vou, porque eu tenho que ir, eu sou idoso. E se eu não for, me dói até a alma. Então eu tenho que estar levantando aquelas coisas, não. Meu Deus do céu. E eu digo para o meu professor assim, tu tá me matando, não, tô te salvando, tudo bem. Mas eu espero que lá no curso tu não tenha essa profissão. Deus é verdade. Não, olha, é um sacrifício estar aqui. Não, mas eu tenho que fazer. Tá, continuando. Não, são relatos interessantes. Sofrimento meu interno. Assim. Dói pra caramba. Mas são... Ainda paga. Paga pra sofrer, Chico. Ainda paga pra sofrer. Mas o que eu vou fazer? Tem que fazer cedo. Eu que sou idoso, vocês são jovens. Certamente sofreria mais se não fizesse. O único que tem a minha idade é... Não, eu sou mais velho que tu, não, bonitão. Ainda sou mais velho que ele. Como eu sempre digo, fazendo tudo certo já dá errado. Se eu não faço academia, eu sinto dor até na alma. Então, passa um mês, 2, 3, o corpo físico é assim. Ele tem sua data limite, né? Então o que acontece? Começa a perder proteína. Nem me fala. Músculo começa a Eu perder. estou resgatando aí. Né? E então tu tem que repor isso para te poder viver normal, o máximo que tu puder. Gente, eu lesionei um menisco só, um pedacinho dele que voou, assim, que eu precisei fazer a cirurgia. Vocês não imaginam o que desmoronou, assim, foi tudo pro beleléu. A pessoa tá lá, né? Pandemia, menopausa, menisco, terrível, né? Então, estamos lá. Mas é que legal isso aí que tu fala. Inclusive tem muitos extraterrestres, né? Deve ser esses que vem de raio. A gente vai ver. Não, vem, os videntes aí que podem confirmar. Vem disco voador. Sim. E descem os ETs, né? Sim. De tamanhos diversos, assim. Vocês já tiveram aqui os reptilianos? Sim, Já. Eu já vi, tinha um ser, lembra que em seguida Sim, ele aparecia sim. com uma cauda toda de tipo jacaré, assim, né? Sim. Bem interessante, assim, bem interessante. Isso aí, no YouTube, em livros e muitas coisas, falam que tem seres que são semelhantes aos répteis, né? Sim, eu acho que eu te relatei uma situação uma vez, né? Eu te relatei a situação tu já das entidades relatou. que... E eles existem, tu vê por aí reptilianos aparecendo em vários lugares. Pois é bem estranho. Ainda se comentando, ainda tu ainda comentasse, né? Que os espíritos, né, de forma, todos teriam a forma semelhante à forma humanoide, né? E de repente aparecem esses seres aí, Não dá pra, sei lá. e com aparência de pássaros, assim, né, também, né? Então é bem interessante, né? Vai lá se entender. E Luz da rampa, Formas de hein? aparecer, né? são formas Não de aparecer. necessariamente de existir. Sei lá, né? Sei lá, né, tio? É complicado, a gente não sabe. Tá, mas aí voltando à questão da crítica. Tá. Saímos da mudança interna e vamos para as outras situações, porque já estamos no horário quase de terminar. Também acho. Então, como que vocês fazem, por exemplo, quando estão lendo alguma coisa? Não, tipo, absorve aquilo e diz que é certo, ou tu fica criticando, ou tu fica analisando se é verdade ou não. Ler. Eu, pra mim, assim, quando eu Não dá leio. pra dizer isso? Eu acho que não dá pra dizer isso. Mas quando é que a criatura vai entender isso? Quando eu leio,
Ah, que legal! Para quem? Para ti. Que autor? Ah. Se esse livro é um livro que tem as coisas que não corretam, você... Né, Ah, não, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando... Como sabe? Não, como quando tu está lendo alguma coisa, tu está estudando, por exemplo, alguma coisa, tá? Como que tu, que método tu, como que tu faz? Tu pega um livro e lê todo ele? Eu sempre li. Tu decora, tu pensa a respeito, tu volta num parágrafo, como que tu faz essa leitura, esse estudo? Quando uma pessoa, tu está assistindo, sei lá, como o Francisco falou, no YouTube tem milhões de coisas, de todos os tipos, de todas as fontes, de todas as possibilidades, não é porque está no YouTube, né? Como que tu recebe essa informação, né? O que tu faz com ela? Eu procuro cruzar com outras leituras, assim. Por exemplo, eu estou lendo uma coisa e eu fico na dúvida, assim, será que é realmente isso? Daí eu procuro pesquisar sobre aquele assunto para ver o que outras pessoas estão dizendo, outras, né? Nunca tomar como uma verdade absoluta, assim. É complicado isso. Tu vai levar 15 minutos para ela te ouvir, tu não pode falar. Ela não entendi, me ajuda aqui. Ela não ouve. Eu fico gritando, se eu for lá pra rua, uma quadra daqui. Eu não posso falar. Mãe! Alô? E ela é surda, talvez. Ou às vezes, assim, tu tá lendo, alguma coisa e a gente lê e às vezes acontece, tô lendo e não entendi bem aquele assunto ali, né? Daí eu volto e faço uma releitura pra ver se, realmente, porque às vezes tu relê e aí tu entende de outra forma. Então, assim, é muito importante que vocês quando recebem as informações, que vocês façam essa análise crítica, né? Tipo, faz sentido? Né? Isso pode ser feita essa busca, né? Mas enfim, isso tem outras fontes, digamos, né, que estão combinando com isso, tem sentido com outras coisas que eu já estudei. Dá para pensar a respeito como a gente falou no início, né, de diferentes nomenclaturas para a mesma coisa. Então, às vezes, tá dando um nome, mas eu conheço o sentido disso aqui, a essência, eu já vi, né, em outro lugar, ou na Logosian, ou outra coisa qualquer, né, enfim, mas não só sobre espiritualidade, é importante isso para tudo, tá? E que isso seja realmente, assim, um pouco desse exercício, sabe? Porque, primeiro, que a gente não deve ser passivo. Então, assim, eu sei que o tempo de todo mundo é curto, que a gente já está envolvido com um monte de coisas, enfim, mas quando é melhor tu ler uma parte menor, digamos, de um livro e pensar sobre isso, do que tu ler o livro inteiro e não analisar. Entende? Então, lê mais devagar, mas tenta trazer aquilo para o cotidiano, né? Para a realidade, para as outras coisas que você já tem muita bagagem para fazer esses filtros. Né? Tem muita coisa absurda rolando por aí, em todos os temas, né? Mas é na difícil, espiritualidade não também. tem às vezes como tu saber. Não, mas não é que a gente vai ter certeza absoluta sobre tudo, mas se a gente tiver um pouco mais crítico, um pouco mais coisas mais
estapafúrdias vão ser descartadas. Daqui a pouco tu começa a ler uma coisa lá que tá falando um troço muito fora do esquadro, tu nem precisa perder teu tempo lendo o resto. Existe... Se eu perguntar para mentor, para Francisco, para ele, para não sei o quê, vocês têm isso já, gente. Tá, deixa eu falar uma coisa aqui. Né? Tem um cara chamado Ivan Lima, que aparece no Fatos Desconhecidos. Teve um dia que ele falou, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. Que dia é hoje? Hoje é dia 16 de agosto. Ele falou que um vidente lá falou que no dia 17 de agosto um OVNI gigantesco iria aterrissar em Jerusalém. Tá? Como aquele dia, tipo, era hoje, assim, eu digo, não, eu quero ver amanhã, quero ver o que vai acontecer. Não aconteceu coisa nenhuma, entendeu? Até pode ter acontecido. Ou a gente não soube. E a gente não viu, não soube, e que diferença faz? Pois é. É que nem... Sim. Com certeza milhares de OVNIs já aterrissaram e a gente não ficou sabendo. Inclusive, está acontecendo muito. Está sendo visto muitos OVNIs agora, ultimamente, de um tempo para cá. E isso é real. Isso não é... Claro que tem muito papo por trás disso aí, né? Mas é real. Os OVNIs realmente estão... Tem lugares, pessoal, na América Central ali, América Central, América do Sul, do Norte ali, naquelas regiões ali, onde muitos repórteres foram lá, muitos exploradores, pesquisadores, e falavam com o pessoal das aldeias ali, aqueles lagos, Lago Titicaca, aqueles lagos ali, que é comum para eles, aquele pessoal ali, ver os esquadrões entrando no lago e saindo. É comum, virou rotina. É interessante que houve uma reportagem em um desses lagos lá, que eles perceberam esses OVNIs lá e o lago diminuiu, secou um pouco do lago. Sim. Eles não sabem explicar por que se foi absorvida a água, ou tinha alguma coisa na água que saiu, levantou e... roubar a água da gente. Quem duvida, né, tio? Então, é isso aí, pessoal. Então tem tanta coisa que vai... Sim. Tá, pessoal? Então, até... Exercitar. Assim também é em relação ao conhecimento. O tal cara veio, mas de onde é que ele tirou? Tá? A história do cara, de onde que ele tirou todo esse conhecimento que vem aí? Tá? O espiritismo de onde é que veio? A teosofia de onde é que veio? Não sei o que de onde é que veio? Tá? Todas essas coisas. Tá? Então tá, a próxima reunião vai ser a distância? A próxima é virtual. Tá, aí tem que... Já está o link lá no grupo.